Boa tarde, meus queridos. Hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, né? Que a gente tratou sobre as leis de Newton. Aí vamos continuar aí na página 36, tratando de força-peso. E vocês também já estudaram, não tem segredinho nessa fórmula, mas a gente vai ler direitinho para tentar compreender e não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá, força-peso. Se toda aceleração produz uma força, podemos concluir que a Terra, responsável por produzir a aceleração da gravidade, produz uma força sobre os corpos que estão acima dela. No caso, sobre a gente, sobre uma mesa, um carro, uma casa. A força que a Terra faz sobre os corpos é chamada de força-peso. Porém, a aceleração que produz essa força é a aceleração gravitacional do planeta, que é esse nosso G. E quando é aqui na Terra, a gente utiliza geralmente 9,81, aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. O sentido da força-peso estará sempre para o centro da Terra, pois essa é uma força de atração que a Terra faz sobre os corpos e por isso elas caem em direção ao seu centro quando são abandonadas. Por exemplo, quando a gente está segura uma borracha com a mão e deixa cair, ela vai em direção ao quê? Ao chão. Isso é provocado pelo quê? Vocês lembram aí de tudo? Pela aceleração, né? Aceleração da o quê? Da gravidade. Aí vamos lá. Aí lembram também quando a gente estudou lá nos lançamentos? Então, quando a gente falava de lançamento, por mais que a gente lançasse, por exemplo, um projeto para cima, uma bola, um cubo, alguma coisa, acabava que ele sempre retornava para baixo, né, o mais próximo do chão, ou no caso, mais próximo do centro da Terra. E tanto que agora vai mostrar isso. Aí, quando estudamos os movimentos verticais e os lançamentos oblíquos e horizontais, a força que atuava sobre os corpos responsável por diminuir a sua velocidade na subida e aumentá-la na descida era a força-peso produzida pelo planeta. Os conceitos de massa e peso podem ser confundidos em algumas situações. A massa é uma grandeza escalar medida em quilogramas e que terá o mesmo valor em qualquer lugar do mundo, do espaço, onde for. A massa é sempre a mesma. O que muda é o que? Olha, já a força-peso depende, além da massa, da aceleração gravitacional, que tem seu valor alterado dependendo de cada lugar. Por exemplo, aí nessa imagem a gente tem o que? O planeta Terra e o outro é o que? A Lua. A massa desse astronauta aqui na Terra é quanto? 120 quilos. E a massa dele lá na Lua é quanto? 120. Mas e o peso? Depende, claro, da aceleração da gravidade. Na Terra acabou que deu quanto? Ó, eles usaram 10 lá, né? Então deu 1.200 newtons. E lá eles usaram quanto? Será 1,5 provavelmente, porque vai dar 120. 1,5 não, um pouco mais de 1,5, como força da aceleração, como aceleração da gravidade. E deu quanto? 200 newton. Então vocês precisam se atentar a isso, que massa e força-peso são coisas diferentes. Massa em quilogramas, força-peso em newton. Aí vamos lá. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, que isso vocês já viram, já estão enjoados de tanto lembrar disso e a gente vê isso no dia a dia, em tudo. A terceira lei de Newton afirma que quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este reage e produz uma força no outro corpo, na mesma intensidade, direção e sentido, porém com sentido contrário à força da ação. A gente tem aqui, olha, o bloco A e o bloco B. Ele vai explicar aqui dizendo, olha, a ação e reação serão sempre da mesma natureza, ou seja, ambas são forças de contato ou ambas são forças de campo. Quando o bloco A é empurrado contra um bloco B, vejam aí, o bloco A produz uma força de ação sobre o bloco B. E qual é a força que o A exerceu ali? Força de A em B. A seta para a direita. E este reage produzindo uma força contrária à força que foi produzida por A. Que qual é aqui, olha?
A setinha para a esquerda, força de B em A. Um exemplo da força de ação e reação produzida por forças de campo acontece entre o planeta Terra e os corpos que estão próximos a ela. A Terra produz a força-peso sobre os corpos e estes reagem, produzindo uma força contrária à força-peso sobre a Terra. Como podemos observar, nos dois exemplos citados anteriormente, a reação estará aplicada sempre em quem produz a ação. Além disso, as forças de ação e reação serão sempre simultâneas, ou seja, acontecem sempre no mesmo instante, já que para a reação ocorrer deve existir a ação. A princípio, poderíamos pensar que essas duas forças se anulam, já que elas têm sentido, já que elas têm o mesmo direção, mesmo valor e o sentido oposto. Então a gente poderia anular, mas a gente não vai dizer isso por quê? Porque são corpos diferentes. Percebam que da Terra é o quê? O homem e a Terra. Aqui é o bloco A e o bloco B. São coisas diferentes. Então a gente não pode exercer isso. Tirando um pouco isso da física e trazendo para a nossa realidade, um exemplo da lei de Newton, assim, que geralmente aconteceria, né? Tipo, se eu chego numa pessoa, dou um tapa numa pessoa. A pessoa automaticamente, geralmente, né? Não são todos os casos, mas geralmente devolveria o tapa em mim. Então foi a reação da pessoa e a reação foi em quem praticou a ação. Não seria normal eu dar um tapa numa pessoa e a pessoa chega e dá o tapa em outra pessoa. Aí também já vai virar uma bagaceira. Já é lei da ação, reação, juntou com a tri-reação. Tem nada a ver com nada. Mas no nosso dia a dia seria isso, né? Do jeito que eu dou um tapa na pessoa, automaticamente a pessoa tende a devolver o tapa em mim, que foi quem pratiquei a ação. Aí continuando, aí vamos ver só esse pedacinho aqui para acabar. Força normal. Quando um corpo pressiona uma superfície, ou seja, ele exerce uma força sobre uma superfície, com determinada força menos N, a superfície reage e produz uma força sobre o corpo chamada de força normal. Essa força será sempre perpendicular à superfície de contato, seu sentido será contrário à pressão que o corpo exerce sobre a superfície. Por exemplo, a gente tem aí, vamos supor que esse negócio aí, ou seja, um peso. Jogaram esse peso em cima dessa mesa. Perceba que a força que ele está exercendo é esse menos N, que está para baixo, ó, ele acerta lilás, vinho, sei lá. E a reação é a qual? O N, para cima, a vermelha. Tem os sentidos opostos, né? E elas são o quê? Perpendiculares. Mesma coisa nesse aqui, digamos, com a pedra e uma rampa. Elas continuam sendo perpendiculares, mesmo assim, por mais que esteja inclinado. E aqui tem uma partezinha bem importante. Quando o corpo estiver em um plano horizontal, submetido apenas às forças peso e normal na direção vertical, essas duas forças se equilibram, pois os corpos não apresentam uma força resultante nessa direção. Quando estão no quê? Vertical, tudo certinho, não tem... As forças estão sendo aplicadas verticalmente. Para que a força normal e a força peso se anulem, elas devem ter o mesmo valor, possuir a mesma direção e o sentido oposto. Por que isso não se aplicou lá na nossa terceira lei de Newton? Porque são corpos diferentes, mas poderia se aplicar agora, já que elas são no mesmo corpo. Isso faz com que muitas pessoas se confundam, achando que essas duas forças formam um par, ação e reação, pois possuem mesma direção, mesmo valor e sentidos opostos. Porém, as forças peso e normal nunca formam um par, ação e reação, pois atuam no mesmo corpo e são de naturezas diferentes, já que a natureza da força normal é de contato e a natureza da força peso é de campo. E aqui, pronto, tratou justamente o que eu tinha dito. Lá na nossa terceira lei de Newton, elas não se anulam por conta que são corpos diferentes, mas aqui na força normal consegue se anular porque é o que? O mesmo corpo. Entenderam? E é isso, eu vou fazer como semana passada, eu vou deixar outra lista de exercício bem tranquila para vocês praticarem isso de força-peso, terceira lei de Newton. E na próxima semana, aí sim, a aula vai ser ao vivo e a gente vai tratar dos exercícios do material didático. Vamos responder o máximo que der, se não der próxima semana, talvez 2 aulas só para isso. E vamos tirando as dúvidas. É um assunto extremamente tranquilo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, certo? Tenham uma ótima tarde, um bom final de semana e até a próxima sexta.
Não esqueçam de mandar as atividades, viu? É até hoje. No caso é dessa semana, né?